Fala, família Otaku! Taiyo aqui, preparados para uma dose de realidade que dói mais que um soco do Saitama? Sabe aquele sentimento de vazio quando você tá devorando um manhwa incrível, a história tá no ápice, o protagonista finalmente despertou aquele poder apelão e do nada, o capítulo acaba com um aviso de hiato indefinido? Ou pior, um final corrido que não explica nada? Pois é, o mundo das webtoons coreanas é frenético, mas nem tudo são flores no jardim da Solo Leveling. Hoje eu trouxe um dossiê completo sobre os 10 manhwas que foram cancelados ou interrompidos abruptamente e os motivos reais e às vezes bizarros por trás disso. Prepara o lencinho porque hoje vamos falar de potencial desperdiçado. 10. Slave B. Abrindo nossa lista temos um caso clássico de o que aconteceu aqui. Slave B começou com uma premissa pesada e realista dentro de um mundo de fantasia. A luta de um meio-elfo escravo para subir na hierarquia social através da academia militar. No começo, a arte era impecável e a carga emocional era digna de um senem de respeito. Mas o que levou ao cancelamento disfarçado de final? A recepção do público coreano. Conforme a história avançava, as decisões do protagonista começaram a irritar profundamente a fanbase. O autor tentou mudar o rumo, mas a pressão e a queda na popularidade fizeram com que a obra recebesse o temido rush. O final foi tão apressado que muitos fãs consideram a obra tecnicamente cancelada, já que 80% das pontas soltas ficaram abertas. É o exemplo perfeito de como a toxicidade ou a insatisfação do fandom pode matar uma obra promissora. 9. The Great Mage Returns After 4,000 Years. Problemas de adaptação. Calma, eu sei o que você está pensando, mas esse ainda está saindo. Sim e não. A questão aqui é a mudança drástica de equipe e o hiato prolongado que quase enterrou o projeto. Muitos manhwas sofrem de um mal invisível, o contrato entre a plataforma, como o Kakao Page, e o estúdio de arte. No caso do retorno do Grande Mago, houve uma queda brusca na qualidade narrativa e visual em certos arcos, o que gerou rumores de cancelamento iminente. O motivo? O artista original não aguentou o ritmo de produção coreano, que é escravagista, vamos ser sinceros. Quando um manhwa perde seu traço característico, ele perde sua alma. Muitos leitores abandonaram a obra ali, e ela sobrevive hoje como uma sombra do que prometeu ser no início. É um cancelamento de hype, se é que me entendem. Esse aqui dói no coração dos veteranos. Legendary Moonlight Sculptor é um dos pais do gênero de realidade virtual. O problema? Ele sofreu o que chamamos de maldição das temporadas. A cada nova temporada, o estúdio de arte mudava. Imagine que você está assistindo Naruto e na temporada seguinte o traço vira a Peppa Pig. O motivo dos cancelamentos parciais e das pausas de anos? Orçamento e saúde dos artistas. A obra é tão longa, a light novel tem mais de 50 volumes, que nenhum estúdio consegue manter o fôlego. Atualmente, ele vive num limbo, onde ninguém sabe se voltará a ser adaptado com a qualidade que merece. É o hiato eterno, que equivale ao cancelamento para muitos fãs. 7. Phantom Spirit, ou Ghost Spirit. Aqui entramos no campo dos manhwas que simplesmente desaparecem da face da Terra. Phantom Spirit tinha uma pegada de exorcismo com ação moderna que batia de frente com Jujutsu Kaisen em termos de estilo. O motivo do cancelamento foi puramente financeiro. Na Coreia, se um manhwa não atinge o top 20 de visualizações pagas nas primeiras semanas da segunda temporada, o contrato é cortado sem piedade. O autor chegou a postar em suas redes sociais que gostaria de continuar, mas os direitos autorais pertenciam à plataforma, que não queria mais investir. É a prova de que, no mundo dos manhwas, ou você é um fenômeno nível Solo Leveling, ou você corre o risco de ser deletado na próxima terça-feira. 6. I Am the Sorcerer King. Esse aqui gerou revolta no Reddit e nos fóruns brasileiros. I Am the Sorcerer King era o rival direto de Solo Leveling. Muitos diziam, inclusive, que a história era superior, mas do nada o manhwa terminou. E quando digo terminou, quero dizer que o autor condensou o que deveriam ser 100 capítulos em apenas 5. O motivo real? O autor estava exausto e queria focar em novos projetos que dessem mais retorno financeiro com menos esforço de world building. Foi um autocancelamento.
Ele decidiu puxar o plug da tomada porque o lucro por hora trabalhada já não compensava o estresse de manter uma obra de alto nível. É triste ver uma obra de arte ser sacrificada pela planilha do Excel. 5. Trinity Wonder. Dos mesmos criadores de The Breaker, guardem esse nome, Trinity Wonder era uma mistura louca de Murin, artes marciais, fantasia medieval e sci-fi. Tinha tudo para ser o maior crossover da história. Por que foi cancelado ou finalizado às pressas? Porque o fandom não parava de mandar mensagens para os autores exigindo a continuação de The Breaker. A pressão foi tão grande que os autores perderam a paixão pelo projeto atual. Eles literalmente mataram Trinity Wonder para voltar à zona de conforto. É um caso raro onde o sucesso de uma obra anterior assassina a obra atual do autor. 4. Nanolist, um manuá de ficção científica com androides, ação visceral e uma arte única. Nanolist não foi cancelado por falta de sucesso, mas sim por uma decisão editorial drástica. O autor queria levar a história para um lado muito mais sombrio e gore, o que começou a ferir as diretrizes de idade da plataforma Naver. Em vez de censurar a obra, decidiram encerrá-la. O motivo oficial foi conclusão da narrativa, mas qualquer um que leu o material original sabe que havia história para mais 200 capítulos. Foi um corte de potencial para manter a plataforma family friendly, um desperdício digno de um vilão de anime. 3. The Live, um dos manguás de torre ou sistema mais interessantes, onde o protagonista usa um diário do futuro para salvar sua família. The Live sofreu com o pior inimigo dos artistas coreanos, a saúde física. O artista desenvolveu problemas graves de articulação nas mãos, comum devido às 18 horas de trabalho diário. O manguá entrou em hiato, tentaram voltar com outro artista, o público rejeitou e a obra entrou em um estado vegetativo. Tecnicamente não houve um anúncio de fim, mas na indústria, um hiato de mais de 2 anos sem atualizações de estúdio é considerado cancelamento técnico. É o preço de sangue que os artistas pagam para nos entregar capítulos semanais coloridos. 2. The Breaker, parte 1 e 2 no formato original. Aqui a história é complexa. The Breaker é considerado por muitos o melhor manguá de artes marciais de todos os tempos. O problema é que ele era publicado no formato de revista tradicional, preto e branco. Quando a indústria migrou 100% para o formato de webtoon, rolagem vertical e colorida, os autores se recusaram a mudar de imediato. Isso causou um cancelamento indireto da publicação física. Eles ficaram anos no limbo, tentando negociar como continuar. O cancelamento da parte 2 deixou os fãs órfãos por quase uma década. Embora a parte 3, Eternal Force, tenha lançado recentemente, o hiato foi tão punitivo que matou o momentum da obra, fazendo com que muitos considerassem o clássico The Breaker como algo que morreu e foi ressuscitado como um zumbi. 1. Veritas, o rei absoluto dos cancelamentos traumáticos. Se você perguntar para qualquer leitor de manguadas antigas qual é a maior injustiça da história, a resposta será Veritas. A história de Gangryong e o aprendizado do eletromagnetismo era revolucionária. O manguá terminou com uma frase que se tornou lendária: "Nossa história termina aqui, mas o destino deles continua." O motivo, uma briga judicial épica entre o roteirista e o ilustrador. Eles se odiavam tanto que decidiram que preferiam matar a galinha dos ovos de ouro do que trabalharem juntos por mais um dia. Não houve acordo, não houve substituição. Veritas foi assassinado pelo ego dos seus criadores no auge do sucesso. É o Madara versus Hashirama da vida real, mas onde todo mundo perde no final. A verdade, galera, é que a indústria de manhwas é uma máquina de moer carne. A gente vê aqueles desenhos lindos e esquece que por trás deles existem contratos abusivos, prazos desumanos e uma competição feroz por cada clique. Muitas vezes o cancelamento não é falta de talento, mas falta de fôlego e uma maratona que nunca acaba. Mas e aí, qual desses cancelamentos mais doeu em você? Existe algum manhwa que sumiu e eu não citei aqui? Comenta aí embaixo porque eu quero saber se o seu trauma é o mesmo que o meu. Se você curtiu essa análise profunda e quer mais bastidores do mundo otaku, já sabe, se inscreve no canal, deixa aquele like nível Super Saiyajin e compartilha com aquele seu amigo que ainda tá esperando a continuação de Veritas. Avisa pra ele que já pode aceitar o luto. Vou deixar aqui do lado um vídeo pra você ver que mesmo cancelados, esses caras ainda botam muito protagonista de shonen no chinelo. Valeu, falou e até a próxima, otakus!